Hoje, a Quebrada sobe ao palco. Um dos nomes mais importantes do funk ostentação, ele tá de volta. Com música nova, clipe novo e um beber a caminho. Vem pra cá, Guimê! Valeu. Obrigada, Guimê. Valeu, Ju, que agradeço. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigado. Guimê, por onde a gente começa com tanta coisa aí nova surgindo na sua vida? Vamos começar, talvez, por esse momento incrível que você está vivendo, que é ser pai. Sim, graças a Deus, que felicidade. Um grande sonho aí realizado. Já tô vivendo, né, os primeiros passos dessa nova fase da minha vida, que é a paternidade. E tô muito animado com tudo isso, assim, né? É tudo muito novo, porque tanto eu quanto minha mulher Fernanda, inclusive um beijo para ela, somos papais de primeira viagem. Então a gente está Responsa, aprendendo, né? responsa, mas é algo que é muito gostoso de se viver, né? Eu imagino que além de ser uma novidade na vida de vocês dois, né? O senso da responsabilidade mesmo de saber como é que vocês vão viver agora essa nova fase, né? Deixar de ser os dois para ser três, já começar a pensar o que pode modificar no dia a dia de vocês. Tá deixando que o tempo responda? Como é que tá essa preparação? Eu acho que é o equilíbrio disso, Ju. Tipo assim, não foi algo que a gente planejou, porém os dois já tinham o sonho de ser pai, de ser pai e mãe. Então, quando ela me contou essa notícia, assim, ela já estava desconfiando, aí ela fez os exames para ver se realmente, né, eu seria papai. E aí, Aham. quando ela me contou essa notícia, assim, eu já fiquei muito feliz e já vi que tinha algumas coisas que teriam que recalcular a rota até para que vivesse mais essa Aproveitar, né? responsabilidade, Exatamente esse aproveitar mais, momento, né? exatamente. Então, graças a Deus, a gente está equilibrando isso, assim. Estou numa fase ainda que estou trabalhando bastante, mas já estou tendo essa visão de pai, essa responsabilidade de pai, que agora não somos, né, mais dois, somos três, então estamos aí deixando também um pouco o tempo mostrar para a gente as coisas novas que a gente está vivendo. Como já era um sonho, eu acho que os dois, assim, eu tô com 32 anos, ela com 30, a gente, de certa forma, já tá com uma maturidade a mais, assim, para Sim. conseguir lidar com isso. E quando é uma bênção de Deus, eu acho que a gente tem que pensar menos nas coisas que a gente tem que organizar e E agradecer e viver, viver, né? agradecer. Isso, É isso aí. exatamente isso. E a Fernanda entrou na sua vida num momento muito de recomeço, né? Sim, Então, eu acredito que, para além do momento que vocês estão vivendo hoje, que é a paternidade, é também o que ela representa hoje na sua nova fase, né? Em quem você está exato. se tornando hoje, né? Exato. Eu acho que cada amanhecer nosso, assim, né, é uma chance de recomeçar, de ser melhor que ontem. E realmente eu estava numa fase, assim, ainda que eu estava recomeçando em vários sentidos. E quando ela chegou na minha vida, a gente começou a crescer junto. E através disso eu comecei também a me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Comecei a me aproximar muito da fé também, que é algo que me fortifica, que me faz viver a minha real essência. Então, com a paternidade, eu vi que Deus responde às nossas orações sempre e que Deus está sempre abençoando e nos trazendo algo novo para viver, assim, basta a gente acreditar e agradecer a Ele. É verdade. O que que você tem, o que que você quer passar para o seu filho que talvez você não tenha recebido, né, na sua infância? Ah, Você Ju, eu já acho parou para que pensar nisso? legal a ideia. Eu acho que de início é sobre acreditar nos seus sonhos mais do que meus pais passaram para mim, e eu não acho que isso é um erro dos meus pais, porque a realidade dos meus pais era totalmente diferente da minha. Uhum. Então, quando eu trouxe a ideia de ser MC, eu arrumei muita treta em casa porque meus pais não viam aquilo como uma profissão. Então, pro meu filho, já sei que vai ser diferente, porque eu vou falar para ele assim, filho, quando, né, ele tiver uma certa idade, você pode acreditar nos seus sonhos, você pode viver isso, só que eu também vou ter um pouco ali do que eu aprendi com meus pais, de responsabilidade ali, de cobrança, de estar olhando e estar cuidando, né? O legal é você realmente tirar, sobre as vivências que você teve com seus pais, as coisas
boas, menos boas, porque os seus pais também, com certeza, não nasceram sabendo como é que seria para criar filhos, como é que Sim, seria para sim, educar. E a mesma coisa que você e a Fernanda, com certeza, vão passar agora, vão sim, aprender a viver essa nova fase. Mas é legal você ter essa maturidade de trazer o que você acredita que foi muito bom na educação que você com teve, nos certeza. ensinamentos que seus pais te deram, levar aquilo para o seu filho e melhorar, porque a gente É está isso, sempre é em isso. evolução. Evoluindo, Né? concordo. Então, das suas vivências também você conseguir trazer, até porque são tempos diferentes também, né? Exatamente. E com certeza também a criança ela vai viver outros tempos que você também não viveu. Então, a gente está em Exatamente. constante evolução e é importante saber identificar e fazer o melhor. Concordo Mas plenamente. eu desejo que vocês vivam aí essa fase da Obrigado. melhor maneira possível. Obrigado. Tamo feliz, tamo feliz. Próxima vez, gente, a gente já traz o Guimê Já vem aqui, com o nenenzinho, já. já vem família, É entendeu? A isso gente já aí. vai fazer aqui um programa família, conhecendo um outro lado do Guimê, que na verdade a gente já está começando a conhecer essa nova fase também que o Guimê está vivendo. Todos nós Sim, estamos em constante evolução. Inclusive, por falar em fase, você passou, você falou publicamente de um momento um pouco mais delicado que você está vivendo, né? sim. O que você sente sobre isso? O que você consegue passar para as pessoas que te acompanham e talvez também estejam vivendo o que você estava passando? Legal. Eu fiquei mais ou menos uns 11, 12 anos assim, de certa forma, num ritmo que eu ainda não enxergava aquilo, mas eu acabava tendo algumas falhas, como dependência química, dependência alcoólica, que aquilo acabava me atrasando muito como um ser humano, como uma Uhum, pessoa que tem propósito e quer evoluir. Então, mesmo que às vezes a gente se engane achando que é algo controlado, aquilo de certa forma atrapalhou muito minha vida em diversos sentidos, assim. Então, quando eu reconheci isso, quando eu me aproximei de Deus e quando eu pedi, né, para me aproximar de Deus, para Ele, o Rei Soberano, de tipo assim, pô, eu quero me aproximar de Ti, eu reconheço essa minha falha. E aí, graças a Deus, dali para frente, eu nunca mais me aproximei desses hábitos que me uhum. faziam, tipo assim, de certa forma, me prejudicar, mas automaticamente você prejudica toda aquela Sim, frequência energética. todos. Então, E todos que exatamente, estão à sua volta também, né? com Acabam certeza, com sofrendo certeza. também com isso. Com certeza. Então eu quis publicar isso na internet assim para falar dessa superação e para falar de como Deus é bom na minha vida. Até eu disse o seguinte, que eu percebi que sem Deus eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não faço nada. Então, eu sempre falei muito de fé, mas sabe quando você vê que tem hábitos ali que acabam sendo contraditórios com a sua fé, com a sua Sim. essência? E foi muito louco isso, porque em outros momentos eu já tinha tentado parar, já tinha tentado, de certa forma, mudar de um dia para o outro, mas eu não conseguia. Aham. Automaticamente eu retornava àquele Voltava para ciclo. aquele lugar, né? Exatamente. E aí chegou no momento da minha vida assim que foi Deus, eu costumo dizer isso para as pessoas mais próximas, que pela força dos meus braços eu não conseguiria somente, então foi Deus assim me pegando no colo e falando, não, você é meu e a partir daqui você vai ter essa visão e vai representar isso. Então é algo muito da hora de se falar, porque hoje, graças a Deus, eu já não estou nesse momento assim delicado. Obviamente que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o ambiente, etc. Mas eu tô naquele momento assim, tipo, fortão, assim, tipo, eu Sim. venci, tá ligado? Ou seja, Vitorioso. não há ali a instabilidade de talvez te colocar num Exatamente. lugar que você não quer fazer mais parte, Exatamente. né? Não, e é os anjos da guarda mesmo, cortando tudo. Eita, nós! Houve alguma coisa que realmente fez você dar um clique e falar assim, não, eu realmente preciso de ajuda, eu preciso ter forças para sair desse lugar. Houve algum episódio ou você simplesmente, aquilo foi acontecendo e quando você viu, você já tinha saído? Não teve um episódio assim específico, sabe? Eu acho que até outros episódios anteriores trouxeram essa visão, mas era passageira. No outro dia eu acabava que eu tinha alguma recaída Aham. ou algo do tipo. Então, dessa vez, foi muito essa questão de comunhão e conexão com Deus, sabe? Tipo assim, foi eu me conectar com Deus de uma forma assim que eu falei, isso não faz parte mais da minha versão, da minha melhor versão e da minha nova versão De que eu quem quero você construir a quer cada ser, dia. né? Porque também Exatamente. isso eu acho que está muito ligado a quem você quer ser. Qual é a fase que você está querendo viver na sua Exatamente. vida? Porque se você não quiser, você pode ter milhões de pessoas falando que o caminho não é aquele, que você está fazendo a coisa Sim, errada, mas se você não se vê daquela maneira, você não sai. Então, parte muito primeiro da gente, né? Da gente sim. querer sair, da gente querer viver uma fase E nova, né? principalmente a você se manter assim, né? Tipo, por exemplo, que de início eu senti que foi essa fé comigo, mas nos primeiros momentos
era algo que às vezes ainda, tipo, parecia que você se pegava ali num pensamento, num ambiente que você falava, pô, vou me arrastar para aquele lugar de novo? Não, então você bater de frente com isso, então é muito Sim, do seu querer. E eu já tive exato. várias oportunidades assim, eu De já sair, não saiu, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu peguei e falei, não, agora é isso, é o Agora que é eu real. quero, tipo assim, literalmente não combina mais, não encaixa mais no que eu tenho de planejamento de vida e não faz sentido nenhum para mim. E aí, para completar isso ainda, assim, Deus vai me mandar a resposta que é esse É neném a que tá a resposta caminho. que você precisava. Exatamente, exatamente. A gente tem muita coisa boa para falar, mas eu vou aqui dar um espaçozinho de respiro para o novo pai e vou chamar o comercial e a gente volta já já. Vamos voltar aqui nesse papo que está muito gostoso, na verdade, leve, né? E é muito bom para mim também poder estar partilhando, conversando com o Guimê, um novo Guimê, se assim a gente pode falar, ou um Guimê numa fase diferente, né? Então é muito legal partilhar e com certeza as histórias dele, o momento que ele está hoje vivendo, vai ajudar ou já ajuda aí muita gente que acompanha ele e aos milhares de fãs que ele tem. Sim. Você já me disse que não houve nenhum episódio específico que fez levar você aonde você está hoje. E a gente sabe que é muito fácil, né? A gente se perder. Então, Sim. existem milhares de coisas que todos os dias estão tentando a colocar a gente num novo caminho, num caminho que talvez a gente não queira, ou que não pertence. Então, a gente está constantemente lidando com aprovações da vida, né? Como é que você faz? Qual é a saída que você descobriu em você para não voltar para um lugar que você não quer? Existe alguma coisa que você se agarre, algum pensamento, alguma atitude que você realmente coloque? Não, eu tenho que voltar a me colocar no lugar que eu quero estar hoje. Perfeito. Até eu acho que isso, quando eu postei, era muito também para levar para o público. E eu tive, só colocando um adendo, eu tive um retorno muito bom assim dos fãs, pessoas falando de histórias delas, onde muitas pessoas falou, pô, me emocionei Eu com o seu imagino que você deve ter post. ajudado muita gente. Exatamente, tipo assim, cara, eu me encontro nessa situação, enfim, então a galera se identificando muito. O que eu tenho a dizer é que o ponto que eu me vi assim, e eu uso isso como força, como se fosse um mantra, né, podemos dizer assim, Uhum. é quando eu reconheço o amor que Deus teve comigo desde da minha história do início de vida, onde eu conto sempre para os meus fãs, todo mundo que conhece um pouco mais da minha história sabe que eu nasci prematuro, onde foi diagnosticado que eu teria vários atrasos mentais, físicos. Também eu não falaria como tinha sido Sim. diagnosticado, a não ser que eu tivesse ajuda de aparelho, andar também. Então, quando eu cresci e virei um MC, eu até já usei isso assim num sentido positivo da vida, de falar, cara, o MC que nem talvez falaria, hoje está Hoje aqui compondo, canta, cantando, exatamente. exatamente, é isso. Você já Então, teve ali uma grande resposta no início da sua vida, né? exatamente, exatamente. Então eu comecei a enxergar toda vez isso assim. E vale de conselho para quem quer se apegar cada vez mais a Deus e quer melhorar e quer sair, né, de algum vício que te faça mal, seja dependência química, alcoólica ou qualquer outro tipo de vício que te faça mal. Acho que você tem que entender o seu propósito na Terra e tem que reconhecer como nós precisamos de Deus e Deus ama a gente. Então eu comecei a sempre pensar isso. Tem até um louvor da Isadora Pompeu que eu escuto muito, que é Minha Alma Te Ama. Então fala sobre a minha alma amar Jesus. Então se eu fizer algo que não condiz com isso, automaticamente contra o amor, né? Então se eu amo a Deus, se a minha alma ama a Deus, eu não posso fazer algo que
eu não esteja Que não esteja fazendo bem respeitando para a minha você, alma, né? exatamente. Exatamente. É isso, é sobre isso mesmo. E você nasceu em Osasco, né? Ou seja, desde muito cedo você lida com funk, você canta. Quando é que você realmente percebeu que isso seria uma ferramenta tão importante na sua vida, como é hoje, talvez uma das ferramentas mais importantes, vindo de toda essa dificuldade já, né, que você enfrentou quando nasceu? Quando é que realmente você percebeu, falou, pô, eu já sou muito abençoado, porque olha aqui, já estou começando a construir uma carreira, de onde eu vim. Então, quando é que Sim. você percebeu que isso seria a parte mais importante, talvez uma das partes mais importantes da sua vida? Porque a música, ela me salvou também, né? Primeiro foi Deus que me salva ali no início da minha vida e depois a música, ela me salva por ser uma ferramenta de Deus também. O funk me salva, assim, porque ele me dá mais sentido à vida e ajuda eu nessa construção desse meu sonho de poder ajudar os meus pais e minha família. Com mais ou menos 16, 17 anos. Com 15 eu começo a acreditar nesse sonho. Com 16, 17 anos, assim, eu começo a ter um feedback positivo do pessoal. E começou com cachês baixos, começou com pequenos grupos de fãs, assim. Eu morava na época numa casa alugada, assim, de quintal, bem no fundo do quintal, assim, com a minha família. E aí foi muito engraçado nas primeiras vezes que minha mãe tava lá estendendo a roupa no varal, assim, e chegava alguém e falava, é aqui que mora o MC Guimê? Aí ela, tipo, que Não! loucura é essa? Tipo, Como assim? exatamente. Aí ela, meu, vê umas pessoas aí e tal, e eles ainda não Tá botavam muita procurando aqui o fé. MC Guimê, gente! Exatamente. Então, nesse começo, Ju, eu falei assim, vai dar certo isso, sabe? E aí eu foquei em fazer o jogo Você virar. já entendia que aquilo realmente seria um caminho para você seguir, né? Não era Sim, só uma diversão. sim, sim. Porque eu tentei outras coisas, assim, com 12, 13 anos, eu acho que todo moleque de quebrada, assim, vai se identificar também comigo. Eu tentei no futebol, mas não Aham. tinha talento para isso. Inclusive, tem vários memes aí na internet eu jogando futebol em jogo beneficente aí. No futebol não daria Poxa, certo. gente, a gente tinha que ter esse vídeo aqui, Vai gente. ser fácil, é só escrever. Poxa, vamos buscar, manda aqui pra gente, busque aí, É, procura esses vídeos que eu quero ver esse exatamente. jogador. Aí, ó, nesse jogo aí, ó, que vocês vão achar o vídeo, Gabriel Jesus, o craque, pegou, ele tava no time que estava jogando contra eu. E aí ele viu ali o meu desespero para tentar fazer um gol. Aí ele trocou a camisa, foi pro meu time, e aí deu umas 3 assistências e mesmo assim eu errava. Vocês vão ver o vídeo aí que esse jogo foi... Ali eu vi que não daria nunca mesmo para eu ter sido jogador de futebol. Aí foi a força que ele precisava pra falar, eu tenho que dar certo como MC. Como MC, exatamente. Então, em cima disso, assim, eu vi que a questão de ser MC, assim, já era algo que eu me encontrava mais. Sabe quando você vê que você tem um dom para fazer aquilo? Começou muito na rima e composição de letras. Depois eu comecei a entender mais as minhas técnicas vocais, qual que era a área, assim, a região que a minha voz mais se adequa. E com 17 anos eu comecei a ter esse retorno de fã. E eu falei, não, vai dar certo. Inclusive, você tá falando do vídeo, mas a galera em casa tá vendo, tá? Porque a produção jogou, é pra todo mundo ver. Já tá assistindo, Só né? quem não está assistindo aqui sou eu, mas por favor, mandem os comentários para realmente saber se ele tinha potencial para seguir uma carreira de jogador de futebol ou se tá melhor assim, como o MC Isso, Guimê. né? Acho que ali, mas nem o melhor empresário Nem o melhor, quer dizer, ia nem a conseguir melhor fazer, fosse, o não. melhor investimento, o melhor Não empresário ia, dava não ia. certo. Poxa, cara. Aproveitando essa história, então, tá? Que aí, se a gente fuçar aqui, a gente vai tirar mais coisas. Eu vou aproveitar para chamar um quadro chamado Sem Limite. Eu agora me empolguei com essa história aí desse grande jogador de futebol que não deu certo. Vamos colocar assim. Com certeza vai ter mais histórias aí para você partilhar. Então Sim. eu queria que você dividisse aqui com a gente uma história sem limites que você viveu. Meu, uma história sem limite, Ju. É uma história que eu vou colocar o título de Sem Limites para Sonhar. Legal, hein? Bom, né? Já dá um Já quadro dá aí, ó. aqui, já dá um quadro, hein, velho? Olha aqui, a gente já tem um corte aqui, hein? Olha aqui, sem limite para Pra sonhar. sonhar, Essa história deve ser exatamente. interessante. Foi o seguinte, uma vez eu fui convidado através de contatos aí no meio artístico pelo DJ Khaled para encontrá-lo em Miami, pra gente, né, trocar uma ideia, ele conhecer mais ali minha pessoa, já sabia do meu trabalho e tal. E eu já tinha feito algumas conexões para fora do país com
outras marcas e com outros artistas, assim, americanos. Então, eu falei assim, cara, esse cara eu sou muito fã, então isso vai ser muito bom pra mim, assim. Quando eu cheguei nesse restaurante pra jantar com ele, e era um espaço que ele já tinha reservado pra gente, eu chego lá no restaurante, estamos jantando na mesa e eu tô assim, né, com o olhinho brilhando, tipo, falei, nossa, eu tô do lado do DJ Khaled e tal. E aí ele trocando ideia, eu falava bem pouco inglês, ainda arranho assim um pouco hoje no inglês, mas naquela época era Era pior, menos. era menos ainda. Era menos do nada. Era menos do nada. Exatamente. E aí eu tava ali, tipo, né, bem encantado com tudo aquilo que tava acontecendo comigo. Saíram duas cozinheiras do restaurante e eram angolanas, e aí elas chegaram na mesa assim, serviram assim pra gente os pratos, olhou pra mim e começou a falar, me seguime e tal, só que tinha um sotaque, Aham. e ela falava o meu nome assim com um pouco de sotaque, mas em português, e aí eu fiquei meio assim, eu falei, cara, achei até que era pegadinha, Era assim, pegadinha, falei, falou, cadê a câmera, gente? falei, calma aí, já tô Cadê? preparado e tal. E aí elas ficaram bem encantadas, chamaram outras pessoas também que me reconheceram. Então aquilo pra mim foi sem limite pra sonhar, porque eu tava ali muito Quem era ele perto de você naquele muito momento, louco né, isso, não? muito louco isso. E aí na hora ele olhou assim, ele já falou assim, pô, esse cara é grande, vamos fazer ficar maior ainda, tal. Top! E aí eu tipo falei, caramba, tanto que eu saí de lá ainda meio sem entender, que eu falei, caramba, fui trombar um cara que eu sou Que fã. fanzasse, olha a galera saindo E a me galera reconhecendo. reconhecendo o meu trabalho fora do país, então isso pra mim foi animal, assim. Nossa, muito, muito legal. Vou encerrar esse quadro, que assim, realmente esse título vai ser diferente, que é Sem Limite para Sonhar, mas a gente já vai voltar aqui continuando essa história, tá? Esse foi o quadro Sem Limite. Por falar, você falou que elas eram angolanas, certo? E te Certo. reconheceram e tal, tinha um sotaque diferente, tal, tal, tal. Por falar em Angola, né, a gente está sendo transmitido não só para o Brasil, a gente está passando também Europa toda e Irado. África. Então, Irado. tá aí, ó. Se elas já tinham te Ó reconhecido nós aí de lá novo, hein? atrás, aí passa a palavra aqui para você. Fala com as tuas fãs, então, Vamos pra angolanas, portuguesas. Ó, tenho muita vontade de fazer show na Angola, e na Angola eu nunca fui, né? Então já vale aí, ó, Olha aí. o salve. Quero conhecer, quero trabalhar e também fazer show. Já estive em Portugal, mas fazendo gravações, nunca fiz show lá. Porém, eu já tive um carinho absurdo, assim, do Já pessoal. conseguiu sentir o carinho da galera de lá, onde né? você vai, assim, no shopping, nas Aham. ruas. Porque quando a gente vai pra Europa, a gente já quer sair, né, passeando em todo Aham. lugar e tal. Então, ter esse carinho das pessoas também é muito bacana. Não só brasileiros, portugueses também. Exato. Exatamente. Então, ó, já vale o salve aí, vambora, trabalhar. Então olha só, essas fãs que encontraram com ele, com certeza já deve ter várias e várias outras. Tá aqui a vontade dele de fazer show aí para vocês, de estar perto de vocês, não só em Angola, como também em Portugal. Então, vamos esperar aí para quando é que sai quando é que a gente pode anunciar aí esse show aí do Guimê. Bora. Mas Bora. é muito legal, deve ser muito incrível para uma artista ter esse reconhecimento Sim. fora da sua comunidade, fora do seu bairro, fora da tua cidade, porque aí a coisa vai se expandir fora do país. Exato. Quando a gente fala de uma barreira de linguagem, que mesmo falando a nossa língua, a cultura é completamente diferente, muda palavras. Então, Sim. deve ser realmente um reconhecimento para você mesmo, falar, poxa, eu estou conseguindo chegar lá, né? Sim, Isso sim. é muito gratificante, no mínimo. Voltando a falar sobre o funk e a ostentação, que você é referência, você é dos pioneiros disso aí, então você é referência, tem prioridade no funk e ostentação. Hoje ele ele sempre foi, ou seja, antes era um pouquinho mais complicado para quem começou, né? Você sabe bem disso, mas hoje o funk está sendo visto de uma forma diferente. O que você consegue identificar daquilo que você fazia quando você começou e o funk que está sendo consumido hoje? Certo. Eu acho que o exemplo ele cabe bastante até na minha história que eu contei, que, por exemplo, dentro da minha casa, não só os meus pais, mas tios, avós, pessoas próximas ali, eles não viam como uma profissão. Uhum. Hoje, depois de 16 anos de carreira que eu tô, você vê que tem pai e mãe que aposta ali no filho desde pequenininho para que ele seja MC, né, para que ela cante funk, enfim. Então, hoje, o funk, no geral, não só a ostentação, mas no geral, ele tem uma imagem totalmente maior e melhor, né, Sim. do que já foi um dia. Já foi muito mais discriminado. Hoje ainda tem, né, mas bem menos do que já foi um dia, assim. Então, acho que de início ia algo mais
chocante, porém muito positivo para a gente que vive desse mercado, é essa mudança que teve em questão dos 16 anos, que eu posso falar com mais propriedade, que é o tempo da minha carreira, da mudança do que é o funk, do que era o funk naquela época e do que é o funk hoje, assim, de como as pessoas enxergam isso. E hoje também o resultado são os algoritmos, são as estruturas. Hoje você vê empresa de funk que é empresa milionária, que às vezes tem rendimento bilionário, assim, sabe? E na época não tinha. E não tinha nada disso, e também é muito legal para você ver que, olha, eu aqui fiz esse terreno aqui, ajudei a criar esse terreno aí, ver como é que tá hoje. Também tem que, de certa forma, também se adaptar para comunicar com a galera que consome hoje o funk, né? Porque tá muito mais extensivo. Antes era um público menor que consumia, hoje em dia todo mundo consome dentro e fora do país. Tá aí a prova que a gente acabou de falar agora das fãs dele de fora e com certeza outras fãs que tem em Portugal e em outros países. Por falar em funk, a gente sabe que você tá com música nova, acabou de lançar um clipe. Então, posso pedir para você cantar uma música pra gente? Com certeza, bora! Música nova. Vamos de música agora, gente. É isso. É o Guimê. Feliz no Simples. Bitch. Cê sabe que é o que eu acabei de comprar um carro, ele nem viu asfalto ainda, mas já sentiu a maresia. O malote já tá forrado, bebida com foguinho pra cima, que brilha o olho das meninas. Que na noite vem de amor, gosta de gin com sabor. Fim de semana chegou, se tá calor, não vai pra água. Água, quem vê de fora não entende nada. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós é feliz no simples. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós tá sendo feliz no simples. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós é feliz no simples. Nós tá bem feliz no simples, virando Jack de mel. Vem aqui, fica maluca, faz minha lancha de teté. Passando bronzeador no popô, na barriguinha. Aproveita, tá calor, rebola, vai mostrar mais. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós é feliz no simples. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós é feliz no simples. Então vem, joga, joga, joga na minha cara. Quem não gosta dessa vida rasa, só de marola, deixei minha marca no bumbum GG dessa cavala. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós é feliz no simples. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós é feliz no simples. É jet, é lanche, é mulher de biquíni. Nós não tá ostentando, nós tá sendo feliz no simples. Uhul! Só tô triste porque eu não sei a letra da música ainda, então eu não pude dar tudo de mim aqui dançando, mas já tô feliz de ter partilhado esse momento aqui contigo aqui, ó. Poxa, por favor, vamos continuar. Bora. Vamos continuar que eu quero tirar mais coisas de você. Muito legal a música. Obrigado. E, aliás, eu adoro o título. É um bordão realmente que a galera usa, né? E que leva a várias coisas. Realmente viver feliz no simples. Às vezes não vivendo no tão simples assim, mas feliz, certo? Tá certo. E agora, me conta. Você fez participação já com muita gente aí ao longo da sua carreira. Existem algumas participações ainda que tá aí guardadinha, que pode dar ali o gostinho assim pra gente. Sim. Então, partilha com a gente. Guardadinha, no caso, já feita ou não? Guardadinha já feita, guardadinha no coração, verdade, guardadinha onde você quiser. Participações que talvez, assim, se você já tiver alguma coisa assim já guardadinha, pronta, que queira soltar, a gente tá aqui pra isso. Certo. Então, vamos lá. Vou começar com a música que já logo mais tá aí, que é uma participação de um parceiro meu, Nog, que é do Costa Gold, um mano que manda muito bem no rap e trap. A gente fez um som aí que vai contar um pouco do início. Inclusive, a gente fala isso, que quando era tudo mato ainda, a gente já tava ali fazendo trampo. E essa música tá muito boa. Agora, Guardadinha no Coração, como sonho, objetivo de vida, assim, são dois nomes que são muito relevantes para mim.
No Brasil, Mano Brown. Tenho muita vontade de trabalhar com o Mano Brown. Já estive em estúdio com a Ice Blue, já estive em estúdio com o KLJ. Tivemos uma colaboração juntos. Já trombei também todos eles, o Ed Rock, o Mano Brown, são todos uns caras firmeza, assim, que além de eu ser fã da arte deles, Sim. sou fã da pessoa também, da postura. Os caras são professor, mestre no que faz. Então, o Mano Brown, com certeza. E lá fora, o Lil Wayne. Eu sou muito fã do Lil Wayne, assim, da arte do Lil Wayne. Então, gostaria muito e vou trabalhar para isso acontecer. Um feat com o Lil Wayne, um feat com o Mano Brown. E vários outros artistas aí que a gente Tem admira, uma galera. né? Então, ou seja, a gente já tirou aqui um fitzinho que tá aí guardado, mas que vai sair, e um fitzinho guardado no coração, que esse também poderá sair, porque quando a gente já jogou pro universo, né? Ele já jogou pro universo aqui. Olha só, gente, não é por nada não, mas assim, o Guimê, ele traz boa energia, tá? Obrigado. Só isso que eu digo, pronto. Entendedores entenderão. É isso. Obrigado. É muito bom eu estar dividindo aqui com ele, porque realmente os anos que ele tem de história, não só na parte musical, mas também como pessoa, para estar partilhando tudo isso com a gente, deve estar ajudando uma galera que acompanha ele. Com certeza inspira uma galera também que tem, você sabe que uma molecada que tem o sonho de ser MC. Sim. Hoje em dia, ser MC, ser um cantor de funk, passou também a ocupar um lugar como era só de jogadores, que era médico, que era advogado. Exato. Né? Então, hoje em dia, isso é muito importante, a responsabilidade aumenta. Exato. Né? Você tem consciência disso. Agora tá vindo um bebezinho aí a caminho, então a sua responsabilidade vai aumentar ainda mais, né? Com o que você comunica, a forma como você fala. Então, é uma responsa aí grande. Com certeza. Você tá vivendo esse momento agora cheio de turbilhão e isso... modificou coisas na sua vida pessoal que você já tinha identificado assim, a partir do momento que essa notícia chegou aqui pra gente, já começou a ver mudanças. Pode ser coisas engraçadas, coisas pequenas, mas que você já começou a identificar mudanças na sua vida. Agora eu me descobri como... A gente quer saber das coisas, isso. né? É o seguinte, normalmente, quando eu tô mexendo em rede social, você, no caso, né, até 3 meses atrás, 3 meses e pouquinho atrás, eu sempre tava ali acompanhando muita fralda música, rolando aí? acompanhava funk, essas coisas. Hoje em dia, o que aparece pra mim é só de neném, só de gravidez, só de conselhos ali pra poder ajudar a minha parceira. Fico vendo os Instagram dos médicos lá explicando quais os exames que tem que ser feito, qual que é a alimentação correta. E esses dias voltei do show, cheguei em casa lá umas 4 e pouco, exatamente essa trilha sonora. E aí, quando eu fui ver, eu tava lá no celular passando vários negócios assim, mandando algumas coisas pra ela. Aí eu peguei e falei, cara, vai dormir. Tipo assim, eu já tô... Hoje em dia, paquete vai ser de fralda, né? Não? É isso, plaquete de fralda, plaquete de fralda. Hoje em dia, meu amor, mudou a história, tá? A busca, a rede social já começa a entregar outras coisas. Mas deve ser, é engraçado, mas deve ser muito... curioso você estar se vendo, porque é uma coisa que deve acontecer natural, né? Sim. Você diz, gente... Quando que eu ia me ver pesquisando ou me interessando por esse tipo de assunto? Pesquisando fralda, vendo brinquedinho, caminha bercinho. É isso. E hoje em dia, olha aí. Vendo os tapetinhos que é mais... olha, tipo peraí, assim, ele já tá trazendo aqui coisas que eu nem sei. Qual o tapetinho? Aqueles tapetinhos para as crianças ficarem brincando. Porque é o seguinte, ó lá, a dica do pai Guimê já, né? Eu vi que é muito importante a criança brincar no chão, que é um costume que a gente tinha, né, na nossa infância. E quando a gente era bebê, mas hoje em dia você às vezes vê muito pai e mãe que privam um pouco a criança disso. E aí o ideal é brincar no chão, mas para que seja ali tudo nos seus conformes, tem os tapetinhos, exatamente. Aí tem os tapetinhos bonitinhos, uns que você monta e desmonta, bem facinho. Será que a gente coloca um quadro aqui, dicas de paternidade com o Guimê? O que vocês acham? Não dá tempo a gente receber isso agora, porque não é ao vivo. Mas a gente podia, eu tenho certeza que o público ia agora querer um quadro aqui, ó. Dicas de paternidade com o Guimê. Boa. Essa do tapetinho, eu tenho certeza que muita gente aí não sabia, provavelmente não sabia, tá? Eu tava aqui só na fralda, só no carrinho de bebê, no berçário, só isso. Mas é muito legal você estar se interessando. Quer dizer que você tá vivendo mesmo essa fase, né? Que gostoso. Sim. E como é que a família recebeu essa notícia? Todo mundo ficou muito feliz, Já tem nome?
Então, a gente tá ainda escolhendo 2 nomes ainda, mas ainda não decidimos. Já Os tá dois... rolando aquela briga ali de casal, tipo, um quer um nome, o outro Ah, quer um pouco, assim, os dois outro. estão entrando em consenso. Mas em breve a gente vai divulgar, né? Até porque a gente quer fazer chá revelação e tudo mais. Ah, vai rolar chá Vai, revelação. vai. Então a gente tá em dúvida aí né, de nomes, tanto de menino quanto de menina. Mas já temos alguns nomes ali que tá disparado na corrida ali. Tá Tá. disparado. Em relação à família, Ju, tipo, eu tive um apoio muito legal dos meus pais. Foi uma notícia que trouxe muita felicidade para toda a família, da parte dos pais dela também. Então a gente tá bem feliz. No caso da minha família, o meu pai vai ser avô pela primeira vez, né? Tipo, o meu pai, eu Olha. tenho 3 irmãos por parte de pai e ele não é avô ainda. Novidade Então, em cima de novidade para essa isso. família aí Vixe. agora, hein? Ou seja, emoção. Esse eu já estou vendo o próximo Natal nessa casa. Muita animação, muita novidade, muita. Que legal, Amém, que legal, amém. que legal. Que você curta essa fase assim da melhor maneira possível. Amém, obrigado. Vamos falar um pouquinho mais agora também os assuntos se misturam, né? Que a gente tem aqui. A gente está falando muito da vida pessoal do Guimê, porque é uma fase muito gostosa que ele está vivendo. Publicamente todo mundo sabe, então a gente também tem que viver esse momento aqui, partilhar com vocês. Mas existe também esses lançamentos todos, esse clipe Sim. que você acabou de lançar. Como é que você consegue gerir agora essas emoções? Quando você acaba de lançar uma música, quando você acaba de lançar um clipe, vivendo esse turbilhão de coisas positivas que você está vivendo na sua vida pessoal, como é que você faz essa separação agora? Meu, na real, acho que a gente acaba nem fazendo muita separação, Mistura né, Ju? tudo. Junta tudo, porque são coisas boas, e aí eu entendi também essa responsabilidade a mais no meu trabalho, porque a vida de artista também você tem que ter muito foco, né? Você tem que ter muita determinação. Acho que quando a gente entende que aquilo ele é um trabalho como todos os outros, e você tem que ter compromisso, você tem que ter constância, isso também faz toda a diferença no resultado, né? Então eu tô nesse momento agora, que eu tô trabalhando bastante, mas tô vivendo muito também essa fase da paternidade. Igual, hoje mesmo já tem que acompanhar no exame a patroa, né? Ver ali tudo direitinho. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? Ele tá aqui, ó. E aí vou Tá aqui conciliando. na responsa, e aí depois tem que ir para outra responsa, que é acompanhar a patroa nos exames. Ela vai isso. fazer exame quando você sair daqui, é isso? Isso, Você vai lá. exatamente. Que delícia, que fase maravilhosa Sim. que você deve estar vivendo. E TikTok, como é que é para você também estar acompanhando a evolução que a música está sendo entregue hoje, né? Porque Sim. isso já é uma preocupação, eu acredito, para quem está criando, já pensar nessas plataformas, como é que elas vão ser entregues, né? Sim, Você sim. tem essa preocupação, você pensa muito nisso, ou você continua fazendo a tua música do jeito que você acha que você sempre fez e que você acha que deve continuar? Como é Certo. que é para você lidar com essa distribuição das plataformas como o TikTok, por exemplo? Sim. Eu já vi uma vez o Mano Brown dando uma entrevista que ele fala sobre você se atualizar, se adaptar, que tem muita coisa que você tem que se atualizar sim, porque isso faz a diferença, né, no trabalho, na vida pessoal também. E eu tenho isso como referência para mim também. E aí, nesse caso de plataforma, hoje o que eu faço é ir para estúdio focando em fazer vários tipos de música. Então vai ter música que eu vou enxergar ela como uma ligação a mais com uma plataforma, igual no caso da Feliz no Simples, é uma música que a gente já viu e falou assim, cara, essa música aqui é a cara de trend, a cara de TikTok. Então, já essa preocupação, então, exatamente, desde o início, né? Exatamente. Ela está sendo uma música também lançada pela distribuidora Sounddown, que é uma distribuidora que faz parte do núcleo TikTok. Então a gente está apostando bastante assim na plataforma, que hoje com certeza é uma plataforma que dita, né, o que vai bombar e o que não vai bombar. E as outras músicas eu vou fazendo conforme a vibe do estúdio. Então tem música que às vezes a gente trabalha mais em outros meios de divulgação, mas nem por isso também a gente deixa de estar presente em outras plataformas, assim como TikTok, Instagram, Spotify, porque tem que estar em todas elas, assim. Às vezes o que a gente aposta aqui, estoura ali, aí puxa essa junto, sabe? É uma loucura. Pois é, esse trabalho de você, porque com certeza quando vocês estão criando, há uma idealização, né, daquele projeto, daquela música. Sim. Vamos jogar muita energia aqui, porque essa música vai estourar. Tem tudo para estourar. E depois
é completamente contramão a tudo que você Sim. estava acreditando, e é uma música que não tem nada a ver, ou seja, a nível de investimento, de energia, e é o que acaba dando certo. Como é Sim. que é trabalhar com essas surpresas também que faz parte do seu cotidiano? Eu acho que a constância, tipo assim, você não cair ali na primeira queda, sabe? Uhum. Pô, não deu certo esse planejamento, e aí isso impactou negativamente no trabalho e não teve o resultado que você queria. Já vamos fazer a outra, vamos embora. É entregar Essa já direto, foi, é né? entregar. Porque vai entregando, vai dar certo. Isso, exatamente. Antigamente a gente fazia isso, mas era numa escala bem menor, né? Tipo assim, a gente fazia menos, nós fazíamos menos música, nós fazíamos menos lançamentos, e aí, hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que ir nesse ritmo. É loucura. Velocidade alta, né? Velocidade alta. Tem gente que tá lançando, sei lá, tipo, 20, 30 músicas em um curto período, assim. Então você tem que estar E antenado. por falar em gente, eu vou aproveitar aqui, porque também a gente quer saber mais algumas coisas, e vou chamar um quadro Caixinha de Perguntas. Por favor, Guimê, vamos Boa. acompanhar aqui com o público o que eles querem saber. Tá? Tá preparado, né? Tô preparado. Então, vamos lá. Pode vir a primeira pergunta. Verdade que MC tem mais tênis que juízo? É verdade isso? Essa foi boa. Hã? Não é verdade não, pô. MC tem bastante juízo. Você vê vários exemplos aí de MCs que são pais de família, igual eu agora, você papai, então já tô tendo mais juízo. Mas confesso que em algum momento Começou da minha a perder vida... alguns tênis aí agora, e agora mais juízo. Isso Menos tênis, isso mesmo. mais juízo. E eu acho que, mas confesso que em alguma fase da minha vida, talvez eu tive mais tênis que Do que juízo. juízo. Pronto, então tá respondido. A resposta atual é não. Nem sempre mais tênis quer dizer que não tenha juízo, não, tá, gente? Então, vamos isso. para a próxima pergunta. No dicionário do Guimê, camisa 10 é quem joga junto ou quem joga com o coração? Pergunta muito boa. No meu ponto de vista, seria os dois. Porque camisa 10, quando você joga com o coração, você tem que jogar junto com quem tá jogando contigo, né? Tem que ser aquele parceiro 10-10 ali, aquela parceira fiel de fechar. Então, acho que é os dois. Você joga junto e joga com o coração. Pronto. Tá respondido. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a maior ostentação que você fez por amor? Ó, aí Essa sim, essa é boa, hein? ostentação agora no lado amor. Qual foi? Ah, Queremos saber. meu neném agora, né? Essa resposta, essa foi boa. Não. Essa resposta foi top. A maior ostentação que ele fez está Meu aí, nenenzinho Fernanda. Não tem nada mais valioso que isso aí, ó. Foi o bebê. Essa você mandou muito Sim. bem. Essa você mandou. Vamos ver se quando você chegar em casa, a Fernanda vai concordar 100%, né, com você. É isso. Vamos lá, vamos para a próxima. O Guimê pai vai ser o que canta para ninar ou o que acorda o neném dançando? Como é que vai ser o Guimê pai aí? Ah, os dois também. Porque vai ter que cantar pra ninar e o que acorda o neném dançando. Já vai acordar o neném. Exato, Vambora. é música para dormir, música isso, para acordar. Pronto, então esse vai ser o Guimê pai. Vamos para a próxima pergunta. Você é do tipo que guarda a lembrancinha de motel ou só guarda o número da suíte 14? Ó, boa, hein? Hã? Acho que a lembrancinha, né? Às vezes vai um chinelinho embora pra casa. Uma coisinha. Uma coisinha ali. Então não é só o número da suíte 14, né? Guarda também uma lembrancinha que leva do motel. E esse foi o quadro Caixinha de Perguntas. Falando nesse assunto sobre plataformas digitais, o que você acha dessa velocidade de entrega, né, que é feita hoje em dia? Você falou que tem aí uma galera que chega a produzir 30 músicas num pequeno espaço de tempo. Como é que você vê essa velocidade? Porque a gente também acaba perdendo um pouco da memória de guardar a música. Sim. A gente falou aqui de músicas que você fez já, né, há muito Sim. tempo, que você já cantou há muito tempo, e elas estão aí, a gente consegue lembrar. Como é que você encara esse cenário hoje? Verdade.
Assim, eu levo esse conselho de que é algo maior do que a gente, então a gente tem que se adaptar e viver. Mas eu reconheço que aquelas músicas, não só minhas, mas daqueles artistas que fizeram em um certo período da vida mesmo, no geral, no mundo todo, no Brasil, assim, especificamente, por ter nascido aqui e tal, essas músicas você vê que ela tem um espaço ali diferente, né, no seu coração, assim. São músicas que você pode ficar 10 anos sem ouvir, você vai escutar ela e você vai saber cantar ela, sabe? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, você curte uma música aqui, um hit de final de ano, quando vai ver no carnaval, você já não lembra do hit do final de ano e já tá curtindo o hit do carnaval, sabe? É verdade. Então, acho que isso influencia um pouco nesse sentido. Pra gente que ama a arte, ama a música, acaba que são mais passageiras e muitos artistas, às vezes, têm que se adaptar a isso, que não é algo que a pessoa goste, mas ela tem que fazer para que ela tenha uma entrega relevante, para que ela tenha uma constância ali no trabalho. Então, acho que essa diferença, assim, ela é bem impactante mesmo. Por outro lado, a gente tem que viver o mercado, tem que saber lidar com isso e sair lançando um monte de música. Mas você vai ver, assim, nesses 16 anos de carreira que eu tenho, às vezes a gente está em estúdio conversando com amigos mais novos, outros da mesma época, outros que começaram no meio desse período, assim, e a gente está sempre falando um pouco sobre quanta coisa aconteceu, quanto artista veio e desapareceu, quanto a música mudou, quanto os produtores, as estruturas, tudo assim vai acontecendo muito louco. Então essa luta de se manter também, ela é uma luta que ela é difícil, assim, mas é uma luta muito prazerosa, assim, porque já vi aquela frase, né, que fazer sucesso é fácil, mas difícil é se manter, e o se manter é muito bacana, porque, tipo assim, cara, você vê várias coisas acontecendo e você continua ali em movimento. Sim. Porque você tem um destino, né? Um sentido, assim. Não é como se você estivesse andando parado. Você tá sempre em movimento, tá vendo um monte de coisa acontecer no seu lado ali e você segue firme e forte. Então, acho que eu tenho essa visão da música, assim, em relação a tudo que aconteceu. E, aliás, tem músicas aí que a gente pode, né, considerar que são músicas que as pessoas, por mais que não estejam escutando atualmente, escutou uma vez e ela vai pegar um refrão e já vai lembrar, né? Porque Sim. foram músicas que foram entregues num tempinho um pouquinho diferente. A gente está falando aí Sim. de sucessos teu, sei lá, 10 anos atrás, Exato. certo? Sim, E são músicas que a gente consegue cantar hoje perfeitamente e elas foram distribuídas há 10 anos atrás. Hoje em dia tem música que foi lançada há 15 dias e a gente não consegue lembrar. É isso. Literalmente lembrar. E houve um estouro, a música do carnaval, a música do verão, e depois a gente acaba não lembrando. Então, Sim. isso passa a ser uma preocupação também, mesmo tendo que se adaptar a esse momento hoje, mas isso passa a ser uma preocupação, tipo, será que a gente vai estar sempre tendo entrega? Como é que funciona isso na cabeça? Eu funciona mais como uma gratidão mesmo, Ju. Tipo assim, eu não vejo esse lado da preocupação, vejo mais a questão de eu ser grato. E o exemplo que eu daria é o seguinte, às vezes tem pessoas conversando com você, a pessoa fala assim, pô, e se você tivesse feito aquela música de tantos anos atrás nesse tempo de agora? E eu falo, pô, eu preferi também ter feito naquela época, porque essa é a história do Guimê, assim, tudo que eu vivi. É muito bacana você poder falar, cara, a gente é de uma época até antes do funk mesmo, se você for ver, não tinha essa parada do smartphone na mão, né, de todo mundo estar com o celular consumindo tudo, Sim. 24/48. Então, era algo que a rede social ainda era novo, computador, só quem tinha uma grana ali, tipo, quem não tinha uma estrutura familiar financeira, às vezes já não tinha um computador para você conseguir se conectar na internet. Então, acho que tudo isso que eu vivi, assim, é muito bom, até para que eu consiga contar para o meu filho, para os meus netos, enfim, passar isso adiante. E eu gosto disso, assim, tipo, eu sei que realmente muita coisa é diferente agora, então, às vezes, a gente vê que, por exemplo, na minha época mesmo, quando eu lancei as músicas que foram muito hits, tem música minha que hoje ela vai ter 100 milhões de views. O exemplo é a Plaquete 100. Essa música, o estouro que ela foi na época, se ela vem em 2022, que seja, Sim. ela teria no mínimo quase 1 bilhão de views, tá ligado? Porque sim. hoje é outra entrega, outra velocidade, entrega, né? Exatamente. Mas talvez ela não seria tão marcante igual foi. Exatamente, sabe? é esse o ponto. Então, por isso que eu falo que eu prefiro, que eu sou grato, assim. Um outro exemplo é a Suite 14, tipo, essa música é um canhão, assim, até hoje a galera escuta muito, é uma música que vários sertanejos hits vieram,
e ela tá marcada lá no lugarzinho dela, onde eu canto, todo mundo canta Não, junto. é uma música que todo mundo, mesmo Sim. quem não consuma, todo mundo consegue cantar um pouquinho, né? Exato. Ficou marcada. E é isso. É mais importante, às vezes. Tudo tem o seu tempo e o seu lugar. Mas é muito Sim. importante também, deve ser muito gratificante, como você mesmo disse. Não, essas músicas que fizeram muito sucesso e fazem sucesso até hoje, não terem atingido números que atingem hoje, mas também elas estão marcadas de uma Exato. forma que talvez as músicas Diferente. hoje não tenham, infelizmente, pela quantidade, Sim. não conseguem marcar tanto, né? Porque a gente não consegue nem gravar. Você já reparou? A gente não consegue. Isso passa também por notícias, por Tudo novidades. visão. Hoje em dia, você tem todos os dias uma entrega diferente, você não consegue acompanhar o Sim. que está no mercado. Toda hora. Imagina, você já parou para imaginar como vai estar a fase que seu filho esteja vivendo na escola e com os amiguinhos e não sei o que. Já parou para imaginar como é que vai estar lidando com essa velocidade de entrega? Vai ficar doido. Verdade. Tô ansioso aí para viver essa fase, né? Já Mas- parou para pensar nisso, levando na escola e tal? Já mostrando o comecinho, né, pro filho da história, da música, do que eu pude participar e do que eu fiz, assim, pela música e pelo meu trabalho também, e as coisas novas. E eu espero, assim, trabalhar ainda um tempinho, sabe? Como eu disse, eu tô com 32, então eu tenho uma meta aí de pelo menos mais uns 8, 10 anos, assim, Nossa, de né, funk. gente, É, é muito novo, tem muita coisa sim, ainda. sim. Muita estrada ainda para fazer, gente. Sim. Muito show lá fora para fazer, Sim. muita coisa. O que você, dessa avaliação que você faz? Porque assim, você já fala com um tom de maturidade, e sim, né, pelos anos que você tem na música, você fala com uma autoridade e com uma maturidade muito grande. Essas avaliações, você faz as avaliações constantemente sobre a sua carreira, tem pontos que você consegue. Quem é o Guimê quando começou e quem é o Guimê hoje? Certo. Eu sempre faço essas avaliações e são mais porque a gente vive disso o tempo todo, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas que trabalham comigo no escritório, na empresa, músicos, produtores, assim, artistas, que isso aqui é minha vida, assim. Então, quando eu tive essa vocação e essa convocação assim de Deus mesmo para viver o meu propósito na música, porque muitas pessoas às vezes não enxergam. Fala, mas o cara tá falando de fé, de propósito e canta funk. Mas esse é o meu propósito, tipo, sabe? Eu vim pra chamar exatamente essas pessoas que talvez não escutariam outras pessoas que Isso. fizessem outras E coisas, que não sabe? conhecem, né? Porque Exatamente. ainda é tudo marginalizado de uma forma que as pessoas ainda não conhecem. Está muito Sim. melhor, mas ainda não conhecem, né? Sim. Tipo, acreditam que o que cantam ali é o que vivem, não, é o que você viveu, não só com você, mas também com as pessoas que, com certeza, faziam parte da comunidade. Então, é a realidade, Sim. né, que a gente pode chamar. Sim. Mas as pessoas têm que entender que exatamente isso não distancia de você estar ligado a outros propósitos também, né? Então, as pessoas Exatamente. tendem a colocar as coisas muito dentro de uma caixinha, né? Por falar em sucessos marcantes, né? O que a gente está falando aqui agora dessas entregas hoje que tem uma velocidade que a gente acaba não fixando na nossa mente. Você tem sucessos aí que estão bem fixados aí Sim. na nossa memória. Um deles é O País do Futebol, né? Que é uma Sim. música muito importante na sua carreira, que deve ter um marco muito importante aí na sua carreira. Me fala um pouquinho dessa música, da história com o Neymar, das parcerias que você fez com essa música. Me fala um pouquinho Certo. mais. Meu, A Paz do Futebol é um presente divino na minha caminhada, um sonho realizado ter feito essa obra de arte com esses manos aí que eu admiro, sou muito fã, Emicida, Neymar. E essa música é o seguinte, a história dela é muito bacana. Começou numa sessão de estúdio noturna e no outro ano seria a Copa do Mundo no Brasil. E eu havia conhecido o Neymar ali há uns meses antes daquele momento. Uhum. E eu comentando com os produtores no estúdio, falei assim, cara, eu quero fazer uma música que traga um tema de Copa, que traga a história do funk, que tenha uma mistura assim de rap, porque é algo que também tá ali no meu sangue, assim. E gostaria de também homenagear o Neymar, falando ali dele e tal. Conheci ele, é um cara que foi super humilde ali comigo, com o meu trabalho. Falei, será que dá certo essa junção? A gente começou a viajar ali no estúdio. E aí eu criei a primeira parte, antes da parte do Emicida ainda do rap. Então, junto com o apoio ali dos compositores e produtores também, a gente fez o primeiro refrão e o verso, que aí é as minhas partes ali.
E aí eu guardei essa música e ficou um tempo guardada, porque eu tava, naquela mesma época, eu tava trabalhando em outros projetos. E aí, numa vez que a gente foi fazer uma reunião, eu falei, eu tô com essa música aqui. Aí a galera que trabalhava comigo, assim, pirou, falou, nossa, que música boa, que música boa. Aí eu falei, não, então peraí que eu vou chamar o Emicida, a gente vai adicionar o Emicida aqui na música e vamos ver o que a gente consegue alcançar com ela. O Emicida gravou pra mim, pô, fiquei muito feliz e satisfeito, assim. Ele até brincou no dia, falou assim, ei, patrão, tá de acordo e tal? Eu falei, com certeza. Então ficou muito boa a parte dele também, somou, abrilhantou com a faixa e a gente levou essa música a marcas que tiveram o apoio junto com a gente no vídeo. E através dessa conexão que eu já tinha com o NJ, a gente pediu, né, para que ele pudesse estar lá participando do clipe. Lógico que eu acreditava que poderia dar certo, mas ainda tinha um medinho de não dar certo, sabe? Sim. Por conta da agenda dele. Na época foi quando ele assinou o contrato com o Barcelona. Nem do lado do Neymar você conseguiu jogar futebol. Não. Bom, realmente não dava certo. Pode continuar. Verdade. Aí, né? Então, aí ele estava com uma agenda muito corrida, ia para Barcelona, inclusive o compromisso do meu clipe foi um dia antes dessa viagem dele para o Barça, tanto que no Barça ele, né, voou, assim, fez muito sucesso. E no dia do clipe da Paz Futebol teve uma ação muito bacana também com a molecada de algumas comunidades de São Paulo, que foi selecionada através da equipe do videoclipe, de irem para o Guarujá participar de um videoclipe do MC Guimê com o Emicida. Porém, eles não sabiam que o Neymar participaria do clipe. Olha a emoção dessa criançada. Não, foi muito, muito bom isso. Imagine a loucura que não foi essa criançada podendo participar. Ou seja, já estavam com certeza muito felizes, né? Porque iam encontrar com vocês e ainda de bônus vem o Neymar. E vale a pena até pra galera que assistiu o clipe, vocês vão ver que quando o Neymar chega no clipe, assim, a criançada, tipo, tá com o olho brilhando, porque foi totalmente surpresa. Isso foi muito bacana. O Neymar presenteou um daqueles moleques com o boné que ele mesmo estava usando na cabeça. Que legal. Então, tipo assim, foi um dia muito especial para esses moleques. Inclusive, esses moleques devem estar tudo hoje maior que eu já, tá ligado? Eita, já não... Pois já são parceiros, já não é mais moleque, já são os parceiros agora. Exatamente. Então, esse clipe foi muito especial para mim, assim, e a música, o resultado dela, assim, prova qual era a energia desse dia, assim, do dia do clipe, do dia da gravação, essa energia somada entre Guimê, Emicida e Neymar, assim, ficou surreal. Eu imagino, aliás, a música tá aí, é prova, né, do grande sucesso e com certeza a maneira como isso tudo foi feita é prova do sucesso mesmo que essa música representa na carreira dele e todo mundo conhece um pouquinho dessa música. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigado. Mesmo de coração. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço. Que seu tempo de você estar aqui Valeu, comigo. porque isso. Muito obrigada por você partilhar a sua história. Eu queria só te pedir mais um favor para a gente encerrar esse programa com música. Pode ser? Com certeza. Pronto. Obrigado, Ju. Obrigado a toda a produção do programa aí, ó. É nóis. Deus abençoe a todo mundo que assistiu. Vamos que vamos. Vamos de música! Desse jeito. Salve Brasil! MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O até gringo sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, nego. Até gringo sambo. Tocou Neymar, ego. Por minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, no flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol.
futebol, nego, até gringo sambo, tocou Neymar, ego. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, calenta, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que boy do Charles, voltei, estilo Charles Long, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Long, eu vim pelas taças, pois, raça foi, base em dois valido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou Zona Norte, fundão, swing de vagabundo, tu que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol, nego, até gringo sambo, tocou Neymar, ego, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente